Irmãos, eu sou grato a Deus por estar voltando das férias e agradeço pelo carinho de muitos irmãos que ligaram, que estavam próximos, que falaram, que nos receberam. Um período bom, um período de descanso, mas tão bom quanto tirar férias é também poder voltar. Foi bom, foi importante, eu e Viviane pudemos ficar só nós dois e as meninas ficarem com as avós, com os avós, e só nós dois juntos de moto, viajamos. E foi muito bom, passamos dias só nós dois, e é importante para que todo casal, eu sempre falo isso, todo casal precisa criar, além do relacionamento cotidiano, precisa também criar uma pontinha muito sólida de amizade, relacionamento de amizade, porque no final da vida, além do amor, também resta a amizade, e precisa restar a amizade, e é importante. Amém. Irmãos, por favor, deixe sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, no capítulo 37. Gênesis, no capítulo 37. Eu sou filho mais velho de 2. Então, somente eu e meu irmão. E eu sempre brinquei muito com minha mãe, ao longo do tempo, de que ela tinha preferências por meu irmão mais novo. Na verdade, ela não está aqui, então eu posso falar. Na verdade, eu nunca achei isso. Era só brincando com ela, abusando ela mesmo, para tirar ela do sério. E eu sempre dizia que ela sempre fazia tudo por Wendel e meu irmão mais novo. E eu era o escanteado, e eu sempre dizia que o caçulinha da mamãe. Eu sempre tinha esses termos dentro de casa, até hoje. Eu ainda continuo brincando muito, falando muito com isso, e em alguns momentos eu vejo que minha mãe chora. Eu sei que em alguns momentos ela chora de manha, na verdade, para eu parar, para fazer uma de frágil, mas em alguns momentos eu sei que ela chora, eu percebo que ela chora realmente por sentir, será que isso é verdade mesmo? Mas a gente vai percebendo ao longo do tempo que realmente as pessoas, os irmãos, vivem, se não forem admoestados, conduzidos de uma forma que possa haver uma fraternidade, um companheirismo, uma irmandade, uma vontade de estar perto, uma amizade, um relacionamento importante. Se não tomarmos cuidado, sim, nós vivemos uma rivalidade dentro de casa entre os irmãos. Eu não vivi isso, graças a Deus. Isso não. Outras coisas sim, mas isso não. Mas, de qualquer modo, sempre foi algo que me deixou muito atento. Eu sempre procurei perceber muito claramente se eu e meu irmão estamos ou não entrando em rivalidade. E eu sempre estou junto dele, estou perto dele. E a gente sempre conversa muito abertamente, e graças a Deus somos adultos, mas na infância eu lembro que quando colocava o suco e a gente ia lá medir para poder ver se o do outro estava mais alto ou mais baixo. O Nescau, quando colocava, eu ia lá olhar para ver, não, o dele tem mais do que o meu. E eu lembro que a gente ficava nessa rivalidade, nessa brincadeira. E isso, se a gente permitir que seja saudável, a gente não pode entender que isso pode ou deve ultrapassar os limites, para que na fase adulta a gente não viva uma rivalidade, uma briga, uma luta, uma guerra por poder, uma guerra para ser o centro das atenções dentro de casa, porque isso pode ser extremamente nocivo. O mais intrigante é que, na verdade, isso afeta a toda a família, não somente aos dois ou aos irmãos, mas afeta principalmente ao pai e à mãe, que quero crer eu, também como pai, que não temos preferências. Os filhos até fazem preferência de pai e mãe, porque um pai ou uma mãe é mais frágil, ou o pai e a mãe é mais fácil de dobrar. E às vezes os filhos preferem, escolhem alguns, ou o pai ou a mãe, para poder falar ou pedir alguma coisa. Ontem à noite eu estava em casa e eu estava estudando,
e Michele veio me falar um segredo, e Viviane estava na sala, e aí Michele veio e me chamou no quarto, e disse, papai, eu tenho que falar uma coisa com o senhor, e aí ela me falou um segredo, e aí ela saiu do quarto falando assim, shh, não conta para a mamãe. E a mãe estava do lado ouvindo. Talvez eu seja mais mole, realmente, com Michele, e Viviane seja mais firme. Não sei, mas os filhos podem até acabar escolhendo quem é o pai ou a mãe que seja talvez mais fácil de conseguir penetrar no coração e de conseguir as coisas. Mas eu tenho convicção de que pai e mãe não têm escolha ou preferência por filhos. Pelo menos, haja vista, não deve ter, não deve acontecer, porque é desastroso a quantidade de consequências que isso se traz. José, então, pode nos ensinar muito sobre como lidar com os embaraços da nossa própria vida, da nossa família. A família de José, longe de ser a família perfeita, revela situações cotidianas que vivenciamos e colocamos nomes apenas diferentes em atitudes muito parecidas com as atitudes de Jacó, seu pai. José pode nos ensinar muito sobre como lidar com os embaraços que nós mesmos promovemos, e ele se torna um homem piedoso numa cultura ímpia, um homem vencedor, e o seu exemplo pode nos ajudar a nos preparar para enfrentar as questões da vida e também as questões familiares que nós podemos viver. Não queremos e não desejamos, mas precisamos estar atentos às nossas atitudes para que não efetuemos os mesmos erros cometidos por Jacó com todos os seus filhos, com a sua família. Muito provavelmente, Jacó, pelas frustrações que vivenciou como sendo filho de Isaque, numa competição familiar diante do seu irmão, perante o seu pai e a sua mãe, e lembrem que era exatamente isso. O preferido de Isaque era Esaú, o preferido de Rebeca era Jacó. E nesse seio familiar, nesse ambiente, nessa atmosfera, Jacó vive uma história que de algum modo ensina ele a fazer o que não deveria fazer com os seus filhos. E assim ele continua promovendo as mesmas coisas que ele aprendeu. O patriarca Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, estava aprendendo da forma mais difícil, que significa colher o que se planta. Ele havia ignorado os padrões bíblicos de Gênesis 2 para o casamento, tomando muitas esposas para si. Teve filhos com 2 esposas, com suas servas, e acabou tendo uma família variada de 12 filhos, com filhas, todos buscando uma posição diante do seu pai, diante da sua mãe, querendo se estabelecer, querendo mostrar que eram mais fortes, que eram melhores, e começa então uma grande competição, porque o problema se intensifica pela óbvia preferência de Jacó pelo filho de Raquel, a esposa que ele trabalhou 14 anos para poder ter direito. José e Benjamim, os 2 filhos, isso criou uma série de contendas na família ao serem levados a um lugar especial dentro da sua casa, dentro da sua família e no coração de seu pai. Além disso, o caráter pouco brilhante de Jacó se reflete em seus filhos. O seu nome Jacó significa conivente, outros vão dizer enganador, e os filhos de Jacó haviam aprendido aos pés do próprio pai, como também o ser. A família foi abalada por conflitos, decepções e interesses próprios. Uma atmosfera explosiva sofreu a maior desestabilização pelo pobre exemplo de liderança que seu pai exercia sobre os filhos. Primeiro, perceba que Jacó dá ordens, e aí eu quero que você me acompanhe em Gênesis capítulo 37, no versículo 2. E você mantenha a sua Bíblia aberta, e nós vamos acompanhando cada um desses textos. Gênesis no capítulo 37, no versículo 2, diz assim:
Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Perceba que Jacó dá ordens a José para espiar os seus irmãos mais velhos que odiavam a ele por ser o filho favorito. Os irmãos, os 10, estavam no campo, estavam pastoreando, e aí aparece Jacó a seu filho José e diz: vai lá e procura ver como eles estão, o que eles estão fazendo, se eles estão trabalhando bem, se eles não estão encostados. E Jacó, de algum modo, delineia no coração de José a ideia de ser um tremendo fofoqueiro. E faz com que a contenda familiar e aquela atmosfera familiar seja instaurada no coração dos seus filhos, e todos os seus 10 filhos começam então a olhar para José com olhos diferentes, porque o próprio pai começara a promover uma divisão, um racha dentro da própria família. No versículo 3 diz: Israel, Jacó, amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Jacó demonstrou o seu favoritismo, dando a José uma túnica especial. Tem 2 filhos, compre presentes que os 2 se sintam satisfeitos. Não compre nada para seus filhos de modo que você crie na cabeça deles uma divisão. E eu, como não sou nem um pouco socialista, não estou dizendo de que o que é para um é para o outro. Há um tempo atrás, a gente tomou o celular da Michele por conta da idade, e não deixo mais que ela fique. Eu dou 1 hora de relógio por dia para ela ficar com o celular, porque eu vi que realmente isso tem causado grandes desvios daquilo que nós temos ensinado, e não é bom. E aí ela, com 9 anos de idade, agora ela olha para mim e fala assim: mas papai, mas Mariana tem o celular. E aí eu sentei com ela, e aí ela retrocedeu um pouco, e aí eu lembrei que Mariana só começou a ter celular quando tinha 12 anos de idade para 13. E aí ela diz assim: mas ela hoje tem celular e eu também quero ter. Eu digo: não, se é para poder ser igual, então a partir dos 13 anos de idade você começa a ter. Não estou falando que nós devemos fazer igual com os filhos, ou dar as mesmas coisas para os filhos, porque as idades são diferentes, as épocas são diferentes, mas nós precisamos promover um equilíbrio, uma satisfação neles, que somente nós, pais, podemos promover de forma igualitária. Na mesma hora ele olhou para mim e disse: não, papai, eu fico com essa 1 hora de relógio do celular. Para mim, eu me dou por satisfeita, porque eu estava disposto realmente a tirar o celular dela. Jacó promove uma divisão quando pega uma túnica colorida, adornada, bonita, entrega para seu filho José, e de longe ele certamente olhava e poderia apreciar o seu filho diferenciado por ele mesmo, dividido por ele mesmo, separado da sua família por ele mesmo. Nós, pais, precisamos ter muito cuidado quando nós tratamos com os nossos filhos, para que eles não se sintam divididos, separados, estranhos no ninho. E eu sei que às vezes isso não é voluntário de cada um de nós, mas nós devemos tomar cuidado e de algum modo devemos promover um momento de ouvir os filhos e perceber exatamente como nós temos conduzido a nossa família. E a gente precisa fazer isso, para que a gente não crie divisões, dissensões dentro da nossa própria casa. Em terceiro lugar, Jacó alimentou a ira da rivalidade fraterna entre os próprios filhos. Gênesis capítulo 37, versículo 4, diz assim: seus irmãos perceberam que o seu pai amava mais do que todos os seus outros filhos e odiaram-no, tornaram-se invejosos,
que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Eles não conseguiam mais ter um relacionamento de amizade, de irmão. Eles não conseguiam mais olhar um para o outro e ter vontade de estar perto. Eles não conseguiam sentar à mesa para comer sem que um olhasse para o outro com olhos desviados ou chateados ou invejosos pelo que um tinha e o outro não tinha. Rúben, como sendo o mais velho, e talvez pela ideia da primogenitura, de ter nascido primeiro, talvez exigia para si uma atenção que não lhe recebia e que não lhe cabia, por conta do amor que Jacó dispensara todo o tempo a José e ao próprio pequeno Benjamim. Não havia mais um conluio de amor, já não havia mais vontade de estar perto um com o outro, já não se falavam mais com amor, e havia rispidez quando um falava com o outro. E é isso que o texto fala, eles já não conseguiam mais falar de forma amigável. E é importante que quando a gente olha para esse texto, a gente perceba se a gente tem permitido que isso entre pela porta da nossa casa, pela porta da nossa família. Eu sempre que olho para esse texto, eu sempre faço uma autoavaliação e procuro perceber, e já encontrei muitos erros em mim mesmo, sobre a forma como eu conduzo Michele ou Mariana, e eu tento me corrigir, e eu sei que eu ainda continuo falhando, mas eu continuo insistindo em não errar, porque eu quero que minhas filhas cresçam amigas uma da outra. Uma tem 16, a outra tem 9, eu quero que elas cresçam, e que quando elas tenham 30, 40 anos, elas tenham vontade de estar na casa uma da outra, de poder contar uma com a outra. Se você, de algum modo hoje, como pai, como mãe, percebe que os seus filhos não estão tendo esse tipo de relacionamento e eles ainda são pequenos, cuidado. Cuidado para que eles não cresçam com essa imaturidade ou com essa distância, porque mais tarde eles vão precisar um do outro. Nós que somos mais velhos, nós que somos pais, nós que somos adultos, velho é Olavo, todo mundo chama Olavo de velho, velho é Olavo, nós somos adultos e maduros, mas nós que somos mais adultos, que já passamos dessa idade, precisamos tomar muitos cuidados hoje, para que a gente tenha um relacionamento de amizade com os nossos irmãos, com as pessoas que são próximas, com os nossos familiares, para que realmente a gente possa contar um com o outro, porque no final da vida o que resta, além do amor, é a amizade. Tudo isso aliado à imaturidade de José em receber tantos mimos e conveniências de seu pai, faz com que ele deixe de reconhecer uma situação problemática em sua família. O próprio José se torna, então, agora insensível e sem consideração ao impacto de seus atos e dos seus sonhos, descritos de forma impulsiva, infantil, imatura e inoportuna. E aí José pega e chama seu pai e seus irmãos e diz: olha, eu sonhei nessa noite que eu vi 11 feixes, e um deles estava de pé e os outros todos estavam abaixados diante dele. Na mesma hora os irmãos entenderam, isso quer dizer que nós então vamos ter que nos curvar a você. E mais tarde ele tem outro sonho e percebe que o sol e a lua e as estrelas estavam todas ao seu redor. E o seu pai, mais uma vez, olha para ele e diz: quer dizer que até mesmo eu, seu pai e sua mãe também vamos nos prostrar diante de você? Inoportuno. Talvez não era o momento. Mas também, quem sou eu hoje para dizer qual seria o momento? Se está escrito que foi nessa hora que Deus disse que seria. A questão é o que isso causou em todos os seus irmãos, no seu pai e na sua mãe. O que isso, de algum modo, causou na família, por conta da imaturidade e da forma inoportuna como José, de algum modo, cresceu dentro de si.
Todo esse conglomerado de erros, imaturidades, preferências, tem como resultado a tensão e a ira que continuaram a crescer no coração de todos os seus irmãos. A ira, então, de todos eles agora substitui o amor, ao ponto de conspirarem contra José para matar José. E aí eles estão no campo, e ao longe José vem caminhando, e aí eles olham e eles percebem, vem aquele sonhador, vem aquele metido, vem aquele, e vai gerando nomes e apelidos, e o mais breve desatino da forma mais desqualificada a qual um irmão deve tratar outro irmão. E quando ele está ao longe, vem chegando, eles tramam entre si a ideia de vamos matá-lo. Chegam a um consenso e aí na mesma hora Rúben toma a frente e diz, não vamos fazer isso, vamos jogar ele na cisterna. E tudo isso para tentar ganhar tempo, para que ele não morresse, para que não matassem. Os próprios irmãos já tinham confabulado, já tinham se permitido penetrar no coração a ideia de tirar a vida do próprio irmão. Tamanha raiva, tamanho ódio, a ira que estava pairando no coração daqueles jovens, daqueles homens, fruto de uma decadente criação promovida por seu pai na infância, fazendo divisões dentro de casa, fazendo dissensões dentro de casa, fazendo com que houvesse, de algum modo, a proposta de que José era melhor, de que José era mais inteligente, apenas porque José era filho da mulher Raquel, a quem ele tanto amava. Mas os outros também eram filhos. Os outros também faziam parte dessa família. Os outros também estavam buscando um lugar ao sol. Os outros também estavam buscando a atenção de seu pai. Os outros também queriam que seu pai olhasse para ele e dissesse, eu te amo. Eu conheço pessoas que têm dificuldades de dizer eu te amo. Eu conheço pessoas que têm dificuldade de abrir a boca e falar eu amo você. E talvez não seja porque não aprendeu somente, talvez não seja somente porque acha que isso não é para mim. Estava essa semana passada com meu pai. Meu pai é um homem de 72 anos de idade, 71 anos de idade, e eu nunca vi meu pai pedir perdão. E eu já vi meu pai errar. Eu nunca vi meu pai dizer eu te amo. E de algum modo, não estou chorando pitanga de que isso talvez tenha afligido meu coração, mas apenas para relatar. Mas meu pai não aprendeu isso. Meu pai não viveu isso. Meu pai é de uma época dos baby boomers, da década de 47, 50, aonde ele não aprendeu ao longo da história, da infância dele. Veio quando era muito jovem para Salvador, do interior, para poder vencer na vida, e não aprendeu isso. Um dia desses, estava com ele, e aí eu disse para ele assim, pai, e eu sempre faço isso, eu sempre falo para ele, eu sempre tento copiar do meu pai as coisas muito boas dele, eu sempre tento copiar as coisas muito importantes que meu pai empreendeu na minha vida com relação à responsabilidade, homem tem que ser homem, e você precisa assumir as coisas. E eu lembro muito disso, a palavra responsabilidade é muito clara na minha cabeça, desde quando, muito pequeno, meu pai sempre falou isso, e até porque eu sou o mais velho,
dos irmãos, então eu sempre ouvi isso. Eu acho que meu irmão não ouviu tanto, mas eu ouvi muito. E eu sempre procuro absorver do meu pai as melhores qualidades. Mas aquilo que eu sei que não é bom, eu luto. E em algum momento eu já falei com Viviane, dizendo assim: Nani, não me deixe fazer igual ao meu pai. E peço para ela realmente sinalizar para mim aonde eu posso, de algum modo, estar copiando alguma coisa que não deveria, porque é natural que a gente acabe absorvendo algumas coisas que não são tão boas. E eu sempre digo, eu te amo, e eu não tenho dificuldade de dizer eu te amo. E eu chego para o meu pai e falo para ele: pai, eu te amo. Na semana passada eu falei para ele: pai, eu te amo, pai. Eu lembro que no aniversário dele, e foi no aniversário dele mesmo, em outras datas, eu ligo para ele e aí eu olho para ele e digo: pai, eu te amo, pai. Mesmo ele nunca tendo dito. E aí, a semana passada, eu falei para ele mais uma vez, e aí ele olhou para mim assim: E aí eu olhei para ele mais uma vez e disse: pai, olha, presta atenção, eu te amo, pai. E aí ele olha para mim. Meu pai teve derrame no ano passado. Ele acha que não teve até hoje. Ele acha que não viveu isso, ele acha que não teve problema nenhum. E eu digo para ele, e depois do derrame, meu pai mudou muitas coisas, né, na forma dele agir, dele ser, e ficou limitado em algumas coisas, né? E aí eu falei de novo: pai, eu te amo, pai. Aí ele, de novo. Aí eu, o quê? Aí ele: isso aí que você está falando. O senhor me ama? Ele, Eu perdoo, eu amo ele. Michele e Mariana se jogam em cima dele, e beijam e abraçam. E eu sei que ele fala assim: tá bom, chega. Porque não aprendeu isso. Mas nós, dentro de casa, temos buscado a todo tempo ensinar a ideia de eu te amo, do valor pessoal de cada um. Às vezes a gente passa toda uma vida, toda uma história, e a gente quer ouvir um eu te amo do pai e da mãe. Eu quero dizer para vocês que talvez tem filhos aqui que estão exatamente entendendo o que eu estou dizendo assim: eu queria ter ouvido também. Eu já perdoei meu pai, tá? E continuo perdoando, porque ele continua sem dizer e eu continuo perdoando. Mas é importante que a gente, como pai, como mãe, a gente crie oportunidades de chegar para os nossos filhos e dizer o quanto cada um deles são importantes para nós, o quanto cada um deles são importantes em suas particularidades. Eu amo chegar em casa e Michele vem e se joga em mim. Mariana já não se joga mais, mas ela vem e já vem com a mão assim para a benção, pai. Cada uma tem uma particularidade. E nós, como pais, precisamos amar os nossos filhos de forma igualitária, para que eles não cresçam numa rivalidade. E mais tarde, quando nós estivermos velhos, precisando ser cuidados pelos filhos, eles vão estar competindo entre eles. Meu pai hoje, depois do derrame, ficou muito limitado em muitas coisas. E meu pai é muito difícil em muitas formas de falar, de agir, de pensar. Mas meu pai me ensinou a cuidar dele quando o vovô era vivo e eu vi meu pai cuidando de meu avô. E eu lembro de meu avô com 76 anos de idade, e já estava delirando, e ele dizia coisas horríveis para a vovó, e pai chegava em feira e dizia assim: pai, não é assim, pai. E vô pintava o sete, pai chegava perto dele e ele dizia: pai, não é assim, pai. Eu não faço forçado, mas em algum momento eu já me vi também
chegando para o meu pai, ele falando coisas e eu dizendo: pai, não é assim, pai. Quer que seus filhos cuidem de você? Cuide dos seus pais. Quer que no futuro seus filhos te amem, cuidem, te respeitem, estejam dispostos a estar perto de você? Então cuide dos seus pais. Honre seu pai e sua mãe. É interessante porque honrar pai e mãe ainda tem um up, que você pode ter saúde e longevidade. Mas além disso, você vai estar ensinando a seus filhos. Eu aprendi. E hoje eu também cuido, para que mais tarde eu também seja cuidado. A ira no ambiente familiar, substituindo o amor e a compaixão e a fraternidade, gera muitas marcas. Lá no versículo 23 do capítulo 37, diz assim: arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. A primeira marca, que é a ira dentro do ambiente familiar, a rivalidade dentro do ambiente familiar pode promover, a primeira marca é a marca do ressentimento. Eles se lançaram contra José, lançaram-se contra ele, amarraram, jogaram dentro de um buraco sem água. Sabe-se lá como José chegou lá embaixo, se machucando ou não, mas não tinha como voltar e não havia nenhum sentimento de culpa nos seus irmãos. A segunda marca é a marca do afastamento visual, do afastamento físico, do afastamento de pessoa a pessoa, que está descrito no versículo 24 do capítulo 37, que diz assim, a marca do ressentimento está no versículo 23, que diz: então, quando José chegou junto deles, despojaram-se da sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada que ele vestia. E a segunda marca é a marca do afastamento visual, do afastamento físico, e foi quando eles lançaram José na cisterna para que eles não vissem mais José. Irmãos e irmãs que de algum modo não conseguem nem mesmo se olhar, que ligam antes para a mãe perguntando: fulano está em casa? Porque se ele tiver, eu vou esperar ele sair primeiro. Irmãos e irmãs que procuram ver quando chegam na porta da casa do pai, se o carro do irmão está lá, e se tiver, ele volta. E volta depois. Porque não querem se topar, não querem se olhar. Foi isso que eles fizeram, lançaram dentro de uma cisterna, porque eles não queriam olhar mais na cara de José. A terceira marca é a marca da indiferença. Está lá no versículo 25, que diz assim: depois sentaram-se para comer, entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade, seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que estavam transportando para o Egito. E eles lançam José na cisterna para se afastar de ver, porque não queriam mais ter contato visual com José. E eles se tornam indiferentes à dor e tomam sua túnica e jogam longe e rasgam de raiva. E agora eles, com total indiferença, eles avistam uma caravana que está indo para o Egito e eles chamam e trocam seu irmão por mirra, bálsamo e especiarias. E troca seu irmão por coisas. E vende seu irmão com uma total indiferença ao status quo de ser sangue do meu sangue. Depois de tantas situações desconfortáveis na vida de José, diante dos seus irmãos, sendo vendido como escravo, vivendo assédios, traições, aprisionamentos, bem longe do seio familiar, Deus o exalta sobremaneira em toda a terra do Egito. 20 anos se passaram
E José agora, como governador do Egito, tendo toda a capacidade e autoridade de prender quem ele quisesse, soltar quem assim ele desejasse, tirar a vida de quem se opusesse a ele. Enfim, tendo toda a autoridade humana, José se depara com seus irmãos que outrora tentaram tirar a sua própria vida e agora estão ali diante de José, governador do Egito, em busca de comida, em busca de sustento, em busca de alimento. Naquele momento eu penso que José pode ter vivido uma grande confusão interior, porque aqueles que tentaram tirar a própria vida dele, aqueles que os desprezaram, agora estão diante de José, o governador, aquele que pode, aquele que estava abaixo apenas do faraó para aquele povo do Egito. A autoridade que estava no coração de José, o poder que estava na mão de José, diante de uma situação tão difícil. Seus irmãos que outrora tinham abandonado, esquecido, lançado numa cisterna, rasgado suas túnicas. Seus irmãos que fizeram seu pai chorar e sofrer tanto pela falta de José. José agora tem todo o poder nas suas mãos e olha de cima para baixo e vê seus irmãos e ele pode fazer o que quiser. A revista Época, numa entrevista com o PhD em Psicologia Social da Universidade de Princeton, o senhor Adam Galinsky, a revista Época pergunta a ele se a melhor maneira de testar a identidade moral de um indivíduo é dando poder a ele. E aí o Galinsky responde, sim, porque o poder não apenas muda as pessoas, mas revela quem ela é de verdade. Podemos afirmar a partir dessa pesquisa que a experiência do poder provoca certas mudanças no ser humano, e a maior é torná-lo um hipócrita. Está lá na revista Veja, na revista Época. O interessante, porque José, por ser temente a Deus, e agora amadurecido pela prisão, pela escravidão, pela perseguição, pelo assédio, tem o seu caráter amoldado pela mansidão, pelo temor a Deus, e o reconhecimento do controle divino sobre a sua vida, sobre a sua história. E ele simplesmente vai de encontro ao resultado dessa pesquisa, porque foi forjado pela dificuldade vivida, fazendo ele pensar bem em suas atitudes mais naturais e intrínsecas à capacidade de pecar que cada um de nós reserva dentro de si. José, então, começa a arquitetar seu plano para rever seu pai e seu irmão mais novo, Benjamim. No capítulo 43, não precisa você abrir, é descrito a volta de seus irmãos com seu irmão mais novo, dos quais ele deu a Benjamim 5 vezes mais do que aos outros irmãos, e eles não se ressentiram com o tipo de favoritismo que José estava promovendo para com ele, como ele também viveu lá atrás. E José começa a fazer testes com eles. Depois colocou Benjamim numa situação de perigo para testá-los. Pede ao seu empregado para colocar uma taça de ouro sua pessoal dentro da sua bagagem. E quando eles vão embora, depois os próprios soldados vão atrás e exortam e dizem que está ali, e vai olhando do mais velho ao mais novo, e quando olham, está lá dentro a taça de José, a taça do governador. E naquela hora, Judá toma a frente e diz, eu não posso deixar que meu irmão fique. O meu pai não pode perder mais um irmão. O meu pai não vai suportar isso. E naquela hora, diferente de antes, que olhavam para uma situação de perigo que José poderia estar vivendo, e eles simplesmente empurraram, agora, por conta do aprendizado ao longo do tempo, por conta da dor que eles viveram,
Judá agora pega e diz assim: eu fico como escravo no lugar do meu irmão Benjamim. Eles nem questionaram: Benjamim, por que você fez isso? O que houve? Ele simplesmente tomou a frente e disse: eu não vou permitir que aconteça como aconteceu com José. Eu não vou permitir que aconteça com o que aconteceu com meu irmão. Meu pai não vai suportar tudo isso. E toma a frente e diz: eu fico como escravo no lugar. O que José mais queria era saber se eles protegeriam a Benjamim ou se eles abandonariam, tal como tinham abandonado José anos atrás. 20 anos se passaram. Depois de todas as confirmações de mudança de caráter de seus irmãos, quanto ao cuidado com o pequeno Benjamim, José não suporta dentro de si mesmo e promove o mais belo instrumento de Deus dentro de uma família: perdão. José grita, e ele chora alto que de outras casas podia se ouvir o choro dele. Diz lá em Gênesis 45, versículo 2: entretanto ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. Ele se levantou e ele chorou e ele expressou abertamente a sua emoção. A primeira coisa que você precisa entender que Deus usa como instrumento de uma família saudável, a primeira coisa que você precisa compreender que Deus usa como instrumento para quebrar as maldições. E eu faço uma vírgula: eu não acredito em maldição hereditária, eu acredito em maldição aprendida. Aquilo que você viu, aquilo que você ouviu, aquilo que te falaram, aquilo que te fizeram, aquilo que você aprendeu, querendo ou não, por vontade própria ou forçado, aquilo que você foi exposto, o seu aprendizado, isso pode transferir para as outras pessoas, para os seus filhos, para as outras pessoas que estão à sua volta. Eu acredito em maldição aprendida. Ele levantou um choro, expressando abertamente uma emoção, dizendo: eu estou aqui, eu te perdoo, eu não tenho ressentimento nenhum no meu coração, eu esqueci toda a rivalidade, eu esqueci todo o mal que vocês me fizeram. José manifesta a humildade com um ato tão sublime, sem medo de se revelar, e ele abre para os seus irmãos: eu sou José, eu sou o seu irmão. O perdão precisa ser lembrado no seio familiar. A única forma que nós podemos quebrar as dificuldades dos relacionamentos passa pelo perdão. A Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados. O que é o perdão se não for a grande atitude de amor para conosco, para com o próximo e principalmente para com o próprio Deus, que nos perdoou e nos amou por meio de Jesus Cristo. Portanto, enquanto nós estamos ouvindo esse cântico agora no final, eu queria honestamente perguntar para vocês se você talvez, na sua infância, talvez tenha vivido isso. Talvez você tenha vivido as dores de uma divisão, de uma dissensão dentro de casa. Talvez você nunca tenha ouvido um eu te amo, e até hoje você aguarda, espera. Talvez você até diga: não espero mais, porque talvez o seu coração esteja cauterizado.
Talvez você não tenha mais essa sensação ou esse sentimento. Eu quero dizer para você, pai, mãe, nessa manhã, seus filhos esperam uma resposta sua sobre o quanto vocês amam a eles, não fazendo divisões, não fazendo dissensões. Eles esperam isso, e você tem a oportunidade de fazer isso nessa manhã. Enquanto nós estivermos cantando, a gente sabe, vê que tem muitos pais que estão juntos. Eu queria pedir em nome de Jesus, que enquanto estivermos cantando, você pudesse perguntar para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para o seu pai que está aí do lado, para a sua mãe, se houve uma falta como essa. E use esse momento para perdoar. Use esse momento para pedir perdão. Use esse momento para amar. Pra dentro de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformada. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Feche seus olhos. Enquanto toda a igreja está de olhos fechados, enquanto somente Deus que sonda o teu coração, enquanto você está
lembrando, e talvez Deus venha trazendo à sua memória a sua infância, ou até mesmo as suas atitudes de hoje. Eu quero pedir em nome de Jesus Cristo que você crie uma oportunidade imediata de perdoar e de ser perdoado. Se livre dessa culpa. Se livre dessa dor. Promova o amor, promova a paz. Viva o grande amor de Deus sobre a sua vida. A partir de hoje, nenhuma dor, nenhuma mágoa causada pela falta da frase "eu te amo", ou pelas divisões, pelas dissensões que você talvez tenha vivido, ou talvez que você até mesmo tenha promovido, nada disso mais hoje pode inundar o seu coração se você perdoar e for perdoado. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela palavra do Senhor, que é viva, é eficaz, é suficiente, é mais penetrante que cortante, é apta para dividir a intenção e o propósito do coração humano. Divide a nossa história. Divide a nossa história a partir de hoje, Deus. Onde nós estamos liberando perdão, onde nós estamos perdoando, onde nós vamos pedir o perdão e sermos também perdoados, porque nós entendemos o tão grande amor do Senhor para conosco, nos perdoando, nos amando, nos salvando, quando nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e quando verdadeiramente nem antes, nem hoje e nem nunca mereceremos o teu amor e nem a tua salvação. Faz isso, Deus, nessa manhã. Inunda corações que estão sedentos de perdão, de paz e de harmonia, em nome de Jesus. Amém.